Boa tarde, seja muito bem-vinda à nossa aula muito especial, que é a aula sobre tecidos. Eu recebo muitas perguntas assim: que tecido é o melhor? Que tecido, que tecido eu compro para fazer isso? Que tecido eu compro para fazer aquilo? E hoje, especialmente, a gente vai falar do blazer, né? Porque o blazer, hoje a gente vai, a partir do dia 10, a gente vai fazer uma semana inteira de aula sobre blazer. Eu vou fazer a modelagem. Eu vou te ensinar a tirar as medidas do teu corpo. Então, eu vou até passar uma lista de materiais. Oi, Irmã Maída. Maída. Desculpa aí que eu não consegui ler teu nome, não. Então, a gente vai fazer, eu vou passar até uma lista de materiais para vocês já se prepararem, porque a gente vai usar fita métrica para tirar as medidas, aí eu vou tirar as medidas junto com vocês. Então, a gente vai tirar as medidas, a primeira aula vai ser para tirar as medidas e fazer a frente do blazer. Ah, ela falou outra língua. Flávia, seja muito bem-vinda. Então, aí a gente vai tirar medidas. Então, se você nunca tirou medida, eu vou te ensinar como tirar medida para fazer o blazer na primeira aula. E também nessa primeira aula, além de tirar medida, eu quero já começar a fazer o molde da frente do blazer. Aí na segunda aula a gente vai fazer o molde das costas do blazer. E o interessante é que esse molde vai ser nas suas medidas. Enquanto eu estiver fazendo aqui, você vai estar em casa fazendo o seu molde junto comigo. Aí na terceira aula a gente vai fazer sobre a manga 2 folhas, né? Que é a manga do blazer, ela é 2 folhas. Eu esqueci de pegar o blazer. A manga do blazer, ela é 2 folhas, então a gente vai fazer essa manga. E na quarta aula a gente vai fazer as pences invisíveis e a gola. E aí, a gente já vai fazendo, hoje a gente vai começar a aula de tecido, porque se você já quiser comprar o seu tecido para fazer o seu blazer, você já vai sabendo como é que você vai comprar o tecido, que tipo de tecido você vai comprar. E também eu vou passar a lista de materiais. Então, você vai precisar de fita métrica, né, que eu acredito que a maioria de vocês já tem, quem não tem pode providenciar. Fita métrica, a gente vai precisar de papel para molde. Então, você pode comprar aqueles papel que vende a metro, você pode comprar um rolo de papel, ou então você pode comprar papel que vende no mercado. Geralmente nos mercados tem aqueles papéis assim para embrulho, sabe? Que vende as folhas e ele vende a quilo, ele é bem baratinho. Você pode comprar uns 250 gramas, a gente vai precisar de umas 5 folhas de papel grande. Se você não tiver nenhum papel aí, jornal serve, o que você tiver aí, papel de presente. Boa tarde, Tânia, Ivanete, Maria, seja muito bem-vinda. Então, a gente vai começar falando dos tecidos. Para a gente saber, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre tecido, antes da gente saber o que é crepe, antes da gente saber o que é viscose, antes da gente saber o que é tricoline, antes da gente saber o que como é que diz? Qualquer coisa desse tipo, ô Edvânia, a gente precisa saber do que são feitos os tecidos. Por exemplo, quando a gente fala de tecido, deixa eu pegar meu blazer aqui para mostrar para vocês. Cadê meu blazer? Quando a gente fala de tecido para blazer, geralmente a gente vê na mente assim, ó, um tecido mais firme, não é? Um tecido mais firme. E muitas pessoas confundem o que é o tecido
para aplicar a técnica. Aí muitas pessoas acham que existe tecido de alfaiataria. Alfaiataria, para você fazer uma roupa de alfaiataria, não é o tecido que vai fazer aquela roupa ser de alfaiataria, e sim o tipo de corte, o tipo de modelagem. Então, assim, você pode pegar qualquer tecido. Por exemplo, ó, esse daqui, ó, veja, que é um tecido brilhoso. Ele é mais maleável, tá vendo? Não é tão estruturado como esse, ó, tá vendo? Esse aqui já é mais estruturado. Você pode usar esse, você pode usar esse. Aí você me pergunta, esse tecido é para alfaiataria? Esse aqui é um blazer. Esse blazer é alfaiataria. Então, o que faz esse tecido aqui, ó, a gente pode usar para vestido de festa. Ele é um crepe. A gente pode usar ele para vestido de festa. Então, o mesmo tecido que eu usaria para fazer o vestido de festa, inclusive eu forrei, ó, de cetim, tá vendo? Ele é todo forrado de cetim. Então, o que faz uma peça ser alfaiataria ou não, não é o tecido, e sim a técnica, e sim o corte, a forma de modelagem, que é diferente da modelagem de roupas comuns, os acabamentos, os aviamentos que a gente usa. Por exemplo, para você fazer um blazer, você precisa usar entretela, você precisa usar ombreira, você precisa talvez usar 2 ou 3 tipos de entretela. Então, assim, são aviamentos e a modelagem e o corte que vai fazer a diferença no jeito de costurar aquela peça, e ela vai ser uma peça de alfaiataria. Os tecidos não vão influenciar. E aí, os mais comuns de a gente conhecer, o que eu gosto mais assim de destacar é do que os tecidos são feitos. A primeira coisa o primeiro tecido que a gente já conhece, que é bem comum a gente conhecer, é o algodão. Então, tecido de algodão é fácil de conhecer, né? Tricoline, popeline, brim, o que mais? Vão falando aí pra mim. Que tecido tecido de algodão, brim, tricoline, popeline, uma variedades aí, né? Que a gente vai ver tecido para roupa de cama, né? O percal, enfim, uma variedade. Para roupa de bebê, enfim, uma variedade. O que a gente mais encontra no mercado é tecido de algodão. O tecido de algodão é simples a gente saber que é feito da flor do algodão, né? Então, tira aquela polpa ali branca, fia, faz os fiozinhos, sarja também, tem sarja de algodão. Então, faz o algodão, né? Pega ali, claro que não vai fazer na mão. Antes fazia na mão, né? Há séculos atrás, enrolava todo aquele algodão ali e depois começava a tecer aqueles algodão. Mas hoje existem máquinas, né? Tanto máquina para colher da roça, porque hoje se planta algodão assim em escala assim que a gente não consegue nem ver o fim da roça de algodão, então tem que ter máquinas para colher aquele algodão. Então as máquinas já especializadas vai lá na roça, já cata somente o algodão, traz para a fábrica, ali eles lavam aquele algodão, faz o fio e depois eles vão para outra máquina para ali unir os fios, trançar os fios e ali fazer o tecido. Alguém aqui sabe como é que faz esteira? Aquela esteira de palha. É uma coisa semelhante assim. Crochê, então o crochê você pega uma linha, né? E ali você vai fazendo, daqui a pouco vira um pano, um tecido. Então, o algodão é assim que faz. Agora tem outra fibra que parece o algodão, mas ele não é algodão, que é a viscose. A viscose é um tecido bem fresquinho, ele parece muito com algodão, mas ele não é de algodão. Quem aí sabe do que é feito a viscose? Me fala aí. Se alguém tem aí, sabe.
A Tânia faz crochê, entende, né? Que é um processo. Você pega um fio, assim como a gente faz o crochê, né? A gente pega aquele fio e vai trançando, trançando. Daqui a pouco tem uma toalha de mesa, daqui a pouco tem uma roupa, daqui a pouco tem uma bolsa. Então, ali a gente tá tecendo. Ali tá virando um tecido, porque a palavra tecido vem de tecer, que é o ato de enrolar a linha, o ato de trançar a linha. Então, ela vira um tecido. Agora, alguém me diz aí do que é feito o viscose? Me fale aí, se vocês sabem. Deixa eu pegar uma tesoura aqui. A viscose, vocês sabem do que é feito? Me diz aí, sim ou não? Tricô, tricô também é uma linha só e ali eles vão trançando. E o interessante é que a malha, ela é feita semelhante ao tricô. Quando você pega uma peça de tricô, por exemplo, geralmente a gente vê o tricô, né? Que é trançadinho. A mesma forma que faz o tricô, faz a malha. Só que a diferença é que a linha da malha, ela é mais fininha do que a linha que usa para fazer o tricô. E o que a gente faz a malha, faz em uma máquina enorme. Então, aquela máquina, ela vai pegando aqueles pontos ali, o gancho, né? Ele vai puxando a linha e ele vai tecendo e vai fazendo a malha. Se você pegar a malha, pega aí qualquer malha que você tenha perto de você, puxa ela assim, para você ver que ela não tem os pontos parecendo de tricô. Porque a malha é um tricô, é uma maneira de fazer, é o tricô. E aí, me diz aí, vocês sabem do que é feito o... A Edivânia falou que o viscose deve ser de alguma fibra artificial, acho que não é de algodão, não. Exatamente. A viscose, geralmente, ela é feita da semente do algodão. Então, tira a semente do algodão. Não é necessariamente todas as viscoses são feitas da semente do algodão, mas quando tira da roça o algodão, aí tira a parte branca, né, o pelinho do algodão, para fazer o algodão, né, que aí vai vender mais caro, porque o algodão puro, ele é mais caro do que a viscose. Então, tem o algodão, tira o algodão e ali da semente do algodão, eles dissolvem em um solvente, um líquido. Então, coloca eles assim, tipo, para derreter as sementes ali do algodão. E daquela semente vira um mingau, vamos dizer assim, vira um mingau ali de semente de algodão. E aí o que ele faz? Eles passam em uma peneira, é uma peneira enorme, e ali passa numa peneira e ali vai saindo aqueles fios, né? Aquele mingau vai descendo e vai saindo em forma de fio. E ali automaticamente vai resfriando ele. E ali eles vão virando fiozinho de tecido. E aí aqueles fiozinhos que veio daquele mingau é que vai fazer trançar para fazer o tecido de viscose. Então, pode ter viscose fininha, né? Como a gente está mais acostumado a ver viscose fininha. E pode ter viscose larga. Porque assim, imagine assim. Os tecidos, por exemplo, não pode ser, por exemplo, quando e ela é tão fresquinha, não é quente, exatamente. Porque ela é feita de uma madeira, né? Porque no caso a semente do algodão virou uma madeira. Pode também ser de polpa de bambu. Pode ser de eucalipto, a madeira do eucalipto. Por exemplo, não tem fazendas de eucalipto, né? Às vezes eles pegam aquelas partes fininhas, porque o eucalipto, a madeira grande, eles usam para fazer móveis, usam para fazer outras coisas. E aquelas partes pequenas, aquelas madeiras pequenas, aqueles garranchos, eles dissolvem ali em um solvente, que eu não sei o que é, como é que faz, eu só sei que é assim. Mas eu nunca entrei em uma fábrica para saber, mas eu já estudei sobre isso. E eles dissolvem, né, também aquelas garranchos de madeira para fazer tecido.
Tem outro também que é parecido com a viscose, que é mais, ele é mais armado do que a viscose, que é o Lioncel. O Lioncel também é feito de fibra de madeira, de celulose, que é a madeira, a fibra da madeira, né, que é derretida, e depois ele passa pelo mesmo processo, né? E ali tem diferença, né? Por exemplo, o solvente que usa para fazer o viscose não é o mesmo que usa para fazer o Lioncel, o solvente, né? Porque assim, se queimar o algodão, a semente do algodão vira cinza, né? Então não pode queimar para derreter. Então eles usam solvente para derreter ali, virar o mingau e ali fazer o tecido. Agora, outro tecido também muito conhecido agora, ele tá muito em alta, é o linho. Vocês conhecem o linho? Me fale aí. Conhece o linho? Sabe como o linho é feito? Alguém sabe como o linho é feito? Sim, conhece o linho, né? O linho, inclusive, eu tô até com um aqui, ó. Olha só. Ele é um tecido natural. O linho é um tecido natural. Ah, o linho eu gosto mesmo. O linho é um tecido natural. Ele é uma planta. Ele é uma planta que ele nasce... O linho da folha do algodão, não. O linho é uma planta de caule. Sabe aquelas plantas? É porque assim, eu sou da roça e eu não sei se vocês todo mundo é da roça, mas acho que a maioria, mesmo quem não é da roça, sabe. Por exemplo, quando você vê uma lagoa, um riacho, um brejo, tem aquelas... Não tem aqueles capim que cresce alto dentro da água, não tem? Aqueles capim que cresce alto. Eu esqueci o nome daquilo, como é que chama? Então, o linho, ele é uma planta semelhante àquela que nasce aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil não tem plantação de linho. Por isso que ele é caro, porque ele não é daqui. Ele vem de fora, o linho vem de fora, porque aqui no Brasil não tem plantação de linho. Então, o linho é uma planta... Tem, Maria? Me fala aí que lugar que tem plantação de linho. Porque eu não conheço. Se tem, tu me fala aí. Então, aí é uma plantação com uma planta, uma árvore não, é tipo um capim, uma coisa que cresce alto, sabe? Ele tem mais ou menos 1,5 m de comprimento. Então, o que que eles fazem? Ele pega essa planta e ali eles tiram toda aquela parte de fora da planta, sabe? E deixa somente o fiapo. Como se fosse a cana. Não tem a cana que a gente chupa a cana? A gente chupa a cana, tira a casca de fora, mastiga ela e fica só... Isso, uma planta que parece uma alfazema, isso. Então, quando a gente chupa a cana, né? A gente tira a casca, mastiga, aí sai o líquido. Aqui não tem não, Maria falou que aqui não tem plantação de linho não. Então, por isso que vem de fora. O linho, por isso que é caro. É um tecido nobre, porque vem de fora. E no caso ali, aí a gente não chupa a cana e não fica assim só o bagacinho. Então, eles aproveitam, no caso do linho, eu estou usando essa ilustração para vocês entenderem. Eles pegam ali aquela parte, como se fosse a fibra da cana, né? Aquela parte que fica o bagaço da cana. E ali eles fazem o tecido. Por que o linho é tão forte? Porque ele é uma fibra grande. O algodão, ele é aquelas fiapo bem fininho, né? Bem fininho e curto. Então, o algodão, a gente pega aquele fiapinho, ó, bem fininho, bem pequenininho, e aí eles vão enrolando,
e até fazer um grande. Quem aqui já fez pavio de candeeiro? Eu sou da roça, gente. Pavio de candeeiro, eu já vi minha avó fazendo. Então, pega o algodão e vai enrolando um no outro, até fazer uma tira grande de pavio. Da mesma forma, faz com algodão para fazer roupa, só que é com máquinas, né? Tudo mais desenvolvido, tudo muito rápido. Para fazer as linhas, para fazer o algodão, para fazer tipo uma linha de crochê. A linha de crochê a gente compra 500 metros inteiro, mas ali não tem um algodão só, eles foram emendando um algodão no outro. Já o linho, ele já... Mal me disse que já. O linho... Ele é grande, ele tem mais de 1 metro de comprimento, entendeu? A fibra dele, tipo assim, ó. Vamos dizer aqui que esse fiapo aqui, ó. Esse fiapo que eu vou tirar aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar. Então, vamos dizer que um fiapo desse aqui, ó. Ele tem a 1 metro, tá vendo? Ele tem a 1 metro. Então, ele vai sofrer, já viu um pavio, né? Ele só vai precisar, como é que diz... emendar em metro, tá vendo? Vai pegar a fibra fininha, ó, a fibra, e vai emendar de metro em metro, de 1,5 metro, 1,5 metro. Então, o linho é um tecido que ele dura muito porque a fibra dele é grande, a linha que ele faz é grandona, que ele já nasce grande, entendeu? E ali eles vão torcendo para fazer o linho. Por isso que o linho pinica, porque ele é feito tipo de um capim. Quem aí já brincou dentro da dama de uma grama, de um capim, depois ficou toda se coçando? Então, apesar dos fabricantes de linho, eles passarem muito... então, também é de fibra natural, né? O linho é de fibra natural. E quem primeiro... O linho, ele já é usado já há milhares de anos. Quem primeiro... começou a usar o linho eram os faraós do Egito. Lá quando tinha lá, antes mesmo de Jesus Cristo vir na Terra, já tinha os faraós, os reis lá do Egito. Então eles usavam o linho, porque lá no Egito tinha muitos rios. E nesses rios nascia linho. Então eles aprenderam lá que pegasse aqueles capim, né? Que é o linho, que eu chamo de capim só para você entender, mas não é um capim. Ele pegava aquele capim e ali eles teciam, faziam a roupa. Então eram os reis do Egito que usavam. Então assim, era um tecido muito caro, era um tecido muito nobre, porque eram os reis que usavam. Eram os reis que usavam, entendeu? Então por isso que eles... Hoje o linho tem essa fama de que é um tecido bom, de que é um tecido bonito, que é um tecido que é um tecido nobre, porque ele veio dos reis. Quem primeiro... Essa aula é muito boa, Maria falando. Então, quem primeiro usou o linho foi os reis. Então, a gente, pobres mortais, se a gente quer ficar bonita, bora usar linho, né? Maria disse que está gostando da aula. Pois é, então o linho... foi assim que surgiu. Então, o linho, quando vocês pegarem um linho, lembrem que é uma fibra grandona que veio de um pé de capim. Brincadeira, gente, não é pé de capim, não. Se a minha professora de tecido ouviu falar isso, ela morre. Ela fala, respeita os tecidos. Eu tenho uma professora que ela faz tecido. Ela me ensinou muita coisa. Isso tudo que eu sei foi ela. O nome dela é Débora Fontes. Ela trabalha com tecidos, ela cria tecido, ela faz tecido. Essas fibrinhas que eu tô falando, esses solventes, esses negócios que faz para derreter, ela trabalha com isso, dentro das fábricas fazendo isso. Então, agora a gente vai falar do outro tecido, que é o poliéster. E muito caro, o linho é muito caro. Muito caro, mas vale a pena, né? Porque é muito bom, dura bastante se você cuidar direitinho. Agora a gente vai falar do poliéster. O linho só é uma tristeza que amarrota e que só pica. Então, para você fazer a roupa de linho, eu aconselho que você forre, né? Eu forrei... Deixa eu ver se minha blusa tá aqui. Aqui tá, minha blusa. Minha roupa fica tudo aqui no ateliê, gente. Aqui minha blusa de linho, ó. A minha blusa, essa daqui é linho, tá vendo?
Isso aqui é linho. Eles não tingiram, tá vendo? Que é uma coisa assim bem rústica. Eles não, esse aqui eles não colocaram alvejante, não amaciaram nada. E por dentro, ó, eu forrei com cambraia de algodão. Que é esse tecido, ó, bem fininho de algodão, tá vendo? Ó, de algodão. Então, a blusa, ela continuou fresca, porque o linho é fresco. E aí, eu coloquei um algodãozinho por dentro, bem fresco, bem fininho. Então, a blusa continuou. Não conhece quase nada de tecido. É assim mesmo, no início a gente não conhece, não. Geralmente, a gente vai conhecendo, a gente não sabe. Por isso que eu falei pra vocês que primeira coisa a gente tem que saber, ó, de que é feito. Depois que a gente sabe do que é feito os tecidos, aí agora a gente vai saber como usar cada um deles. E agora o poliéster. Quem sabe o que é tecido de poliéster? Alguém já ouviu falar esse nome? Poliéster? Alguém já ouviu falar? Me fale aí. Me fale aí. Estou esperando você me dizer se vocês já ouviram falar sobre... Se vocês já ouviram falar sobre poliéster. Tem essa versão de linho aqui, ó, que eles estão misturando, ó, o linho com algodão. Então, tá ficando mais barato, entendeu? Então, aqui é linho com algodão. Eles misturam o linho com algodão. Aí, esse daqui é mais barato do que o linho puro. Eles estão vendendo pela metade do preço. O linho poliéster tipo plástico. Gi falou, Gi sabe. Então, o poliéster é de plástico. O plástico, de que é feito o plástico? O plástico é feito de petróleo. Então, no petróleo, lá dentro do petróleo, quando eles cavam lá e acham o petróleo, aí eles tiram... Aquele derrete com fogo, Aí eles tiram... Tira a gasolina, né? Parte da gasolina. Tira óleo diesel, tira... O que mais? Gasolina, óleo diesel. E outras coisas mais que vem do petróleo, né? O gás que não é do petróleo, não. E aí, tem uma parte do petróleo que chama nafta. Nafta. A partir da nafta é que faz o poliéster. E a partir do poliéster é que faz uma variedade de tecido. Por exemplo, eu tenho aqui 3 para mostrar para vocês, ó. Cetim é de poliéster. Por exemplo, tem algumas pessoas que chamam o cetim de seda. Se um cetim for de seda, ele não custa menos de R$100 o metro. Se você compra um cetim por menos de por menos de R$60, pode ter certeza que é de poliéster, mesmo que eles digam que é de seda. Então, se for um cetim, isso aqui é uma sedinha, isso aqui é de seda. Se for menos de R$100, não compre por seda, porque seda é cara. Seda é cara, embora pareça bastante. Cadê meu amostra? Aqui. Embora pareça muito. Cadê? A minha seda. Aqui. Ó. Tá vendo? Isso aqui é cetim de seda, tá vendo? Ele é bem parecido com cetim de poliéster. Ó. Esse cetim aqui, ó, é de poliéster, tá vendo? Ó, cetim de poliéster. Ele tem brilho, ele é molinho, igual ao cetim
de seda. Tá vendo? Esse aqui é seda. Seda pura. Vou ver aqui a diferença de preço. Ó, o preço desse cetim de seda, quando eu recebi essa amostra, que foi em agosto de 2020. Em agosto de 2020, esse tecido aqui, ó, tava R$128. Cetim de seda. O cetim de poliéster, ó, que é bem parecido, ele estava por R$8,90. Então, se você encontrar uma roupa barata e alguém diga pra você que é seda, não é. É poliéster. Só que o poliéster, eles tratam tão bem o poliéster, que o poliéster fica parecendo seda. Fica macio, sabe? Fica bem macio. O poliéster fica bem macio. Então, eles acabam confundindo, né? Que é seda. Confundido não, ele quer vender por seda, né? Mas na verdade não é seda. E aí temos outros tecidos. Por exemplo, esse daqui, ó. Esse é um crepe. Esse crepe, ele dá pra fazer blaze, por quê? Porque ele o preço são bem diferentes. Esse crepe aqui, ó, dá pra fazer blaze. Por quê? Porque esse crepe aqui, ele é encorpado. Ele é diferente daqueles crepes que a gente usa em blusinha, sabe? Que umas que chegar é transparente. Então, o crepe, por exemplo, você chegar na loja e falar assim, me dá 1 metro de crepe. Vai ter se for uma loja grande, vai ter uns 50 tipos de crepe. Porque o crepe, ele tanto é fininho como é grosso. É assim, tipo assim, ó. Os tecidos é assim. Eu tenho esse crepe aqui que é fino, que é grosso. Imagine quando você vai costurar na mão. Aí você tem coisas que você vai costurar somente com uma linha na agulha, né? Você coloca ali a linha na agulha e você vai costurar somente com um fio. Então, ali aquela costura, ela vai ser bem fininha. Aí, digamos que você quer uma costura mais reforçada. Aí, você coloca 2 linhas na agulha. Então, você vai costurando com 2 linhas. A costura vai ficando mais reforçada. Aí, digamos que você dobre ali em 4. E aí, você vai costurando. E cada passada que você vai dando, vai ficando 4 linhas, entendeu? Então, é assim que acontece os tecidos. Quanto mais os tecidos são mais grossos, ele tem mais fio de linha. Esse daqui é difícil de desfiar. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Esse daqui, ó, é um fio bem mais grosso, ó. Tá vendo? É um fio bem mais grosso. Então, por isso que o tecido fica grosso. Então, esse daqui é de poliéster também. Mas... deixa eu achar aqui um fio. Ó, o fio é tão fininho, ó. Ó. Poliéster também, só que o tecido, o fio é bem fininho. Então, esse daqui já dá pra fazer blaze, que esse aqui é o two-way. O two-way, ou como algumas pessoas chamam ele de Prada. Deixa eu tirar um fio dele aqui pra mostrar pra vocês. Não tô conseguindo, não. Ele é difícil de tirar o fio. Mas ele daqui já é um fio mais grosso, tá vendo? E além esse daqui tem elastano. Então, além... ó. Então, além do poliéster, eles colocam um elástico bem fininho dentro do fio. É como que se eles pegassem tipo um elástico bem fininho e ele enrolasse todinho aquele elástico com esse fio aqui, ó. E aí depois eles fazem a tecelagem, eles tecem ali o tecido e aí o tecido fica assim, ó, com elastano, esticando.
Já esse daqui, ó, ele não tem nada de elastano, ó. Então, aqui é poliéster puro. Eu vi eles fazendo o teste do isqueiro para saber se é seda pura. Isso. Quando fica plástico, aí não é seda. E tem esses aqui, ó. Por exemplo, esses aqui, eles é uma mistura de poliéster com algodão. Então, eu mostrei pra vocês, o roxo que eu mostrei pra vocês lá, é a mistura de poliéster, ou o roxo é a mistura de algodão com linho. Esse daqui é a mistura de algodão com poliéster. Então, dificilmente você vai achar um tecido somente de uma fibra. Você vai achar, às vezes, vai ser assim, ou cetim com poliéster, ou poliéster com elástico, ou cetim, ou algodão com linho, ou algodão com viscose. Então, eles fazem sempre uma mistura, algodão com viscose, algodão com linho, algodão com elastano, algodão com poliéster, que inclusive fica mais forte. Por exemplo, aqui, esse vestido que eu tô vestida, ele tem poliéster e elastano, ou poliéster, elastano não quer sair da minha boca. Poliéster e algodão. Aqui, esse daqui dá pra eu saber a mistura dele. Eu vou mostrar pra vocês, ó. A parte branca é algodão. Ó, a parte branca é algodão. Toda a parte branca dele é algodão. Então, eu tiro aqui a parte branca, deixa eu achar. Ó, a parte branca dele é algodão. Tá vendo? A parte branca é algodão. Já a parte preta é poliéster. É de plástico. Então, por que eles misturam esses dois? Porque fica mais forte o tecido. O tecido, ele fica mais resistente, ele dura mais, entendeu? Quando o tecido é de poliéster com algodão, ele vai se fortalecendo. Deixa eu tirar aqui, que eu vou fazer aqui um teste com vocês. Eu vou tomar cuidado aqui para não tocar fogo em tudo aqui. Vou pegar aqui um pedacinho. Ó, o que eu vou fazer aqui agora, tem que fazer com muito cuidado, viu? Para não tocar fogo na casa. Que é uma maneira da gente descobrir se o tecido é 100% algodão, se o tecido é 100% poliéster. Isso vai mudar em quê? Muita coisa não, mas a gente fica sabendo, né? A gente quer aprender, então a gente fica sabendo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tiro essa linha aqui, a branca, ó, tirar toda aqui. Então, aqui vocês percebem que eles vão trançando, tá vendo? Tem a parte pra cima e tem a parte que trança, ó. Então, são fios que eles vão subindo e fios que vão atravessando, ó. E aí a gente vai vendo os tipos de tecido. E aí, como é que a gente vai escolher um tecido para o blazer, que é a nossa parte mais importante agora? Como é que a gente vai escolher um tecido para o blazer? O principal que a gente vai escolher um tecido para o blazer é como a gente quer a estrutura desse blazer. Eu quero um blazer mais molinho, por exemplo, esse que eu fiz aqui, ó. Deixa eu vestir pra vocês verem. Ó, ele é de crepe, ele é bem molinho.
Ai, meu Deus, trancei aqui. Ai, porque tá aqui o contrário. Ó. Ele é um tecido bem molinho, tá vendo? Isso aqui eu vou vestir em quê? Eu vou vestir... Dificilmente eu vou usar isso aqui pra trabalhar. Eu posso usar isso pra ir em um passeio, uma festa... Porque além disso tudo ele tem um brilho, ele não é aquele tecido bem estruturado, eu posso usar ele, ó, aberto, sabe? Ele me dá esse movimento, ó, de bastante mobilidade. Então, você vai escolher o seu tecido de acordo com a proposta que você quer para seu blazer. Já esse daqui, ó, esse daqui é algodão com poliéster. E esse daqui, ele já é mais armado. Ó. Também eu tô com a gola grandona por baixo, ó. Esse aqui, ele já é mais armado, tá vendo? Ó. Eu não tenho tanta mobilidade como eu tenho com o outro. Então, esse daqui é mais assim pra eu ficar, por exemplo, ir na igreja, né? Eu vou pra igreja, lá eu fico sentadinha, arrumadinha. Ou para trabalhar, né? Quem trabalha com computador, quem trabalha com coisa assim mais... Que a pessoa fica mais quietinha. E é isso que vai fazer você escolher o seu tecido. Qual tecido? Qual o tipo? Por exemplo, se você quer um de linho, o de linho ele é mais molinho, ó. Se você vai fazer o seu blazer com tecido de linho, ó, ó como é que ele vai, ele é bem maleável, ele vai ficar bem fresquinho. Então, é isso que vai fazer ele ajudar a escolher o tecido. Não importa se ele seja de poliéster, não importa se ele seja de algodão, não importa o que ele seja. Lembrando que, quando o tecido é de fibra natural, ele é mais fresco. Ele é mais fresco. O poliéster, tem poliéster, um tecido bom de poliéster, ele também é fresco. Mas se você quer garantir um tecido fresco, aí você pode optar por um linho, um algodão, que não seja tão pesado. E aí, para você descobrir, eu vou mostrar para vocês como é que a gente descobre se... Porque assim, como eles vêm misturados, por exemplo aqui, se eu pegar esse tecido aqui, ó, e queimar, ele vai virar um plástico. Ele queima igual um plástico. Então, eu não vou saber se ele tem algodão ou não. Agora, nesse caso aqui, eles separaram a fibra de algodão com a fibra de poliéster. Então, eles colocaram o branco de algodão e o preto de poliéster. Já esse daqui, eles não separaram, ó. Deixa eu cortar aqui para vocês verem. Esse daqui, eles não separaram. Eles colocaram aqui, ó, tudo igual. E o que é que tem aqui dentro? Deixa eu pegar um fio para mostrar para vocês. Ó, esse fio aqui, ele tem elástico dentro dele, tá vendo? Ó, ele tem elástico dentro dele. Então, se eu pego isso aqui, ó, eu não vou saber de que ele é feito. Porque ele tem uma mistura. A mesma coisa é quando um tecido é misturado poliéster com elastano. Deixa eu ver. Poliéster com algodão. Às vezes ele mistura, coloca dentro de um fio só. Tá vendo? Eles colocam, meu marido aí, ó. Eles colocam dentro de um fio só o algodão e o poliéster. Aí fica bem mais firme, ó. Esse daqui quebra, tá vendo? Ó. Esse aqui até que é firme, mas quebra. Mas a fibra do
do poliéster é difícil de quebrar. Ó. A do poliéster é difícil de quebrar. Então, tem essas vantagens. Por exemplo, você quer uma roupa que vai durar muito. Se você quer um blazer que vai durar muito, que ele não vai queimar com água sanitária, você pode botar cloro, ele não vai desbotar. Você vai colocar no sol, ele não vai desbotar rápido. Então, o poliéster, ele é bem mais resistente, ele dura muito mais, tem muito mais tempo de vida. Porém, tem essa desvantagem, né, que é mais calor e tudo mais. O linho, ele vai durar bastante também, mas ele é mais caro, né? Talvez você não queira investir agora em um linho. O algodão, você pode comprar um brim, uma tricoline mais armada, né? Você pode colocar uma entretela, a saja, tem uma saja muito bonita. Você pode usar fazer seu blazer com ela. E tem os outros, né? Por exemplo, agora os poliéster. Você tem o two-way, como eu mostrei aqui. Você tem o crepe para você escolher. Você tem o Prada para você escolher. Então, são variedades de tecido. Agora, como é que você vai saber? Nem mesmo o vendedor, ele vai saber exatamente de que é feito o tecido. Por quê? As fábricas, elas não informam de que é feito o tecido. Então, o que é que você vai fazer? Se você tiver dúvida de que é o seu tecido, você vai fazer o teste do fogo. Você vai pegar uma velinha. Não acho que eu estou maluca, não. Tô maluca, não. Tô sabendo o que eu tô fazendo. Vai pegar uma vela. Vai colocar dentro de um prato. E aí, você vai pegar um pedacinho do tecido. Não é um pedaço grande, não, para não tocar fogo na casa, pelo amor de Deus. É um pedacinho, ó. Pega um pedacinho, coloca nele e coloca fogo. Coloca fogo. Deixa queimar. Aí, quando queima, se você sentir cheiro de plástico... Eu não faço isso sem supervisão dos adultos. Se você sentir cheiro de plástico, ele é misturado com algum poliéster ou com algum poliéster ou com algum elástico. Agora, cadê o de algodão que eu tenho aqui? Esse daqui eu queimei, não é de algodão puro. Esse aqui, tá vendo? Ele parece algodão, ó. Ai, meu Deus, pra não queimar meus tecidos. Ó. Esse aqui ele parece de algodão, né? Mas quando eu queimo ele fica de plástico. Ele tem o cheiro de plástico. Sabe quando a gente queima de algodão, ele fica, deixa eu ver, ele vira cinza, porque o algodão não é uma árvore. Quando a gente coloca fogo em um pedaço de pau, ele não, ó, o algodão ele queima rápido, ó, queima rápido e vira cinza. Assim você vai descobrir se o seu tecido é 100% poliéster, se o seu tecido tem algodão. Mesmo assim, você não vai ter certeza absoluta que o seu tecido é 100% linho, nem 100% algodão, mas você vai saber que ali ele tem uma porcentagem de linho e uma porcentagem de algodão maior ou menor. E aí, eu vou deixar lá a caixinha de perguntas lá nos stories. Se você tiver ainda mais dúvida, mais dúvidas sobre tecido, vai me mandando lá que eu vou responder algumas. Algumas não, vou responder todas. Então, mande lá as perguntas. Já tem lá algumas perguntas, eu vou responder agora. E aí, eu quero que vocês façam mais perguntas. E aí, teve mais alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa sobre tecidos? Me fale aí.
Me fale aí. Dúvida? Tá todo mundo sabido aí agora? Todo mundo já vai começar a comprar seus tecidos pra... Gente, quem é que tá animada aí pra fazer o blazer forrado? Quem é que tá animada aí? Me fale aí. Quem tá animada aí pra fazer o blazer forrado? Quem tá animada? Vai ser dia 10. Falta 7 dias só. Próxima segunda-feira a gente vai começar a fazer. Vai ser a aula de segunda até sexta, 7 horas da noite. Todos os dias a gente vai ter aula de segunda a sexta até 7 horas da noite. Olha, para fazer um blazer para sua filha que é advogada, advogado gosta de se arrumar, de ficar mais... a roupa fica mais arrumadinha, passada, né? Mais passada, mais lisinha. Eles não gostam de roupa amassada. Então, o tecido mais, assim, indicado seria um tecido de poliéster. Aí você procura um tecido de poliéster com bastante qualidade. Por exemplo, um crepe que não tenha brilho. Por exemplo, esse aí que eu mostrei pra você. Esse crepe, ele tem brilho. Você pode perguntar a ela se ela gosta de brilho. Se ela não gostar de brilho, você compra um crepe fosco. Então, é um tecido com bastante qualidade e não amassa. Porque advogado não gosta de andar amassado, né? Então, você vai escolher um tecido de poliéster. Eu acho mais indicado, porque o poliéster não amassa. Ele fica mais arrumadinho, ele fica mais durinho, mais arrumadinho no corpo. Igual esse vestido aqui, ó, tá vendo? Ele não é 100% algodão, ele é 50% poliéster, 50% algodão. Mesmo assim, ó, ele me dá essa estrutura. Esse branco que eu te mostrei, ele é 50% poliéster, 50% algodão. Então, eu te aconselho o quê? Ou 100% poliéster, mas se ela não gostar de sentir calor, você procura um tecido que seja 100% algodão ou 50% poliéster e 50% algodão. Como é que você vai saber isso? Se você chegar na loja e dizer assim, eu quero um tecido 50% poliéster, 50% algodão, o vendedor não vai saber te dar. Então, o que é que você vai fazer? Você vai lá na loja e vai olhar as etiquetas do tecido. Nos tecidos, nos rolinhos de tecido lá, tem a etiqueta. Então, você vai lá na etiqueta e lê a etiqueta. Lê o que é que tem, de que é feito o tecido. Aí ele vai lá dizer se tem elastano, se tem poliéster, se tem algodão, se é 100% linho. E aí você vai mostrar. Agora, se ela for uma pessoa que gosta de linho, também dá para fazer com linho. Aí você, no caso, vai entretelar, né? Com entretela de colante, com entretela de algodão, uma entretela firme. E aí dá para fazer um blazer bonito para uma advogada, com linho. Aí você forra ele por dentro com cambraia de algodão, ele vai ficar muito bonito. Mais perguntas? Agora é a hora de vocês perguntarem. Vamos lá? Então, a gente vai fazer esse blazer forrado. Já gravei, Qual tecido dá um bom caimento para vestido de festa, que fique bonito, mas que não chame muita atenção? Vestido de festa, que fique bonito, que não chame muita atenção? Deixa eu ver. Vou pensar aqui. Crepe. Crepe Amanda. Crepe Amanda fica muito bom. Crepe Amanda. Procura na loja Crepe Amanda. Fica muito bom, Crepe Amanda. Para vestido de festa. Ela falou assim que a filha dela, que é advogada, gosta mais simples. Você pode fazer com gabardine. Gislene. Você pode fazer com gabardine. Gabardine é bom para fazer blazer. Fica bem arrumado. E não amassa. Pronto, todo mundo. Ó, dia 10
segunda-feira, vocês não vão me deixar fazendo live sozinha, vai ser 7 horas da noite. Que a minha aluna já sabe aí que eu vou fazer, que eu procuro fazer as aulas sempre durante o dia, mas agora eu vou fazer à noite, na semana do blazer, na jornada do blazer, eu vou ensinar desde tirar as medidas. Então, você que quer fazer seu blazer, essa é a sua oportunidade. Vai ter concurso, quem já sabe aqui, que a gente faz concurso, não é? Aí eu vou fazer o quê? A gente vai entrar lá, o quê? A Edvânia é fiel. Val, eu nunca deixei vocês só. A Edvânia é fiel aí. Quantos metros para fazer um blazer para uma altura de 1,60? Olha só, depende muito da largura da pessoa. Por exemplo, minha irmã, ela tem 90 centímetros de busto. Eu comprei 2 metros, deu. Mas pra mim, aí essa disse que vai estar em todas as lives, Tânia. Mas pra mim, eu comprei 2,5, porque eu tenho mais de 100 de busto. Então, a largura não deu. Eu tive que comprar 2,5. Então, se você tem o médio seu busto, se tiver até 100, 2 metros dá. Se tiver mais de 100, compra 2,5 para garantir. 2,5, para mim 2,5 deu. Deixa eu fazer o vestido para um advogado. Quanto de tecido? E aí você já vai se preparando. Já vou falar. Então, vocês já tiveram hoje a aula de... também. Vocês já tiveram hoje a aula de tecido? A gente vai ter aula. Hoje é terça, quarta, quinta-feira. Quinta-feira vocês querem uma aula de acabamento? Para vocês aprenderem a fazer a abotoadura do blazer? Porque aí vocês já vão ficando, porque a gente vai fazer, já vai chegar na semana do blazer, da modelagem, você já vai estar pronta, ó. Para vocês querem quinta-feira que a gente faça uma aula agora nesse horário da tarde, ó. Gente, mas eu amei tanto isso. Olha que delícia que ficou. Olha pra isso. O forro ficou certinho. Olha pra isso. Olha. Por dentro. Por dentro, ó. Ó, por fora. Nenhuma costura aparece por fora, gente. É isso que é alfaiataria. São o jeito de costurar, o jeito de cortar. Mas o tecido você pode fazer com vários tecidos, com qualquer tecido que você quiser. Por exemplo, se não fosse alfaiataria, que ia ter uma costura, né? Uma costura para fazer a bainha. E ele não tem costura, tá vendo? A barra dele, ó. A barra dele, ó. Olha como é, ó. A barra. Não tem uma costura. Tá vendo? Então, não é o tecido que faz, olha por dentro. Nem por fora, nem por dentro. A manga, olha só a manga, ó. Aqui é a manga por dentro, ó. Não aparece uma costura, tá vendo? Ó. Ó, a gola, ó. Essa etiqueta aqui é da minha marca, viu, gente? Eu não comprei pronto, não. Eu tenho uma marca de roupa. Minha marca chama Souze. Tá vendo? Então, aqui, ó. Então, quando fala alfaiataria, quando fala fazer blazer, as pessoas acham que é o tecido que é de alfaiataria. Se você pegar um tecido e for fazer, é de alfaiataria. Não, não é o tecido. É o jeito de cortar. A modelagem é diferente e o jeito de costurar. Então, quando vocês amam alfaiataria, né, Pire?
Pois é, então assim, ó. Aí agora vocês entenderam, né? Os tecidos, a gente pode fazer blazer com quantos tecidos a gente quiser. Você viu que aí eu já mostrei bastante tecido pra vocês. Mas o que vai mudar é a modelagem que eu vou mostrar pra vocês do dia 10. Como é que faz a modelagem em alfaiataria. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz a modelagem, que é diferente da modelagem de roupa comum. E vou ensinar as costuras, como é que faz a costura. Como é as costuras, como é que a gente consegue fazer isso aqui, ó, sem aparecer uma costura. Não tem lugar nenhum que a gente veja uma costura. Nem na manga, nem na cava, nem na gola, nada. Na bainha não tem manga, não tem costura, não tem nada. Como é que a gente faz isso? Então, é o jeito de cortar e o jeito de costurar, que é chamado de alfaiataria. Mas o tecido a gente pode usar qualquer um. Tá bem? Combinado assim? Então, dia 10 não perca. E quinta-feira, 4 horas da tarde, a gente vai fazer a de costura. Pra gente já segurar logo, já aprender logo a fazer esse acabamento da manga. O acabamento da manga. Isso, é tudo embutido. Pra fazer o acabamento da manga, que é pra vocês, ó, fazer o blazer de vocês. Eu quero todo mundo fazendo blazer aí, pra todo mundo ficar bonita, lindona, maravilhosa. Tá bom, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Então, até quinta. Amanhã, depois da quinta, a gente tem aqui de novo. Aí, quando chegar no dia 10, a gente só vai pra modelagem. Combinado? Tchau, tchau, tchau.